Tô aqui, né, com a parte 2 do vídeo. Espero que gostem. Esse vídeo vai ser mais curto, porque eu já contei a metade, né, da minha história, senão fica um vídeo muito chato pra vocês assistirem. Então, eu queria que já, desde já, vocês assistissem o vídeo todo, se inscrevessem no canal que vai estar aqui embaixo, entrassem no meu Instagram, e lá me seguir, dá uma força, que eu já tô com 820 e poucos inscritos. Espero que gostem e entrem nas minhas outras redes sociais, né? Espero que gostem do vídeo. Então, bora lá, né, pra parte 2 do vídeo. Vocês vão me desculpar, mas ontem eu apaguei o vídeo sem querer, para eliminar, né, a parte da memória do meu celular. Que, como eu disse pra vocês, meu celular, ele tem pouca memória, então vai enchendo, né? Eu tenho muita foto. Então, eu apaguei ontem sem querer. Por isso que eu tô com outra blusa, outra roupa. Eu acabei de levantar, tô sentindo muita dor de cabeça. Não sei se é por causa do celular, se é por causa da televisão. Mas frequentemente tô sentindo muita dor de cabeça. E eu queria até terminar de contar minha história aqui pra vocês. E depois vai vir um vídeo muito legal pra vocês. Que eu acredito que vocês vão gostar muito. Então não percam os próximos vídeos, viu? Assista o vídeo todinho. Então, como eu tinha terminado ontem de falar, depois eu conheci outro rapaz, né? Que é o pai dos meus filhos. E aí foi quando eu comecei a namorar com ele, fiquei uns 6 meses namorando. Ele parecia ser uma pessoa boa, não bebia, não fumava. Então, pra mim, era um dos meus sonhos, né? Até eu casar com ele, né? Quando eu casei com ele, aí sim que eu vi a realidade, né? Totalmente diferente. Ele dava em cima das pessoas, ele não. Como é que fala? Ele não me respeitava. Ele, qualquer coisinha, ele queria gritar. Não que ele seja uma pessoa mal, mas uma pessoa que não era o que ele vinha mostrando, né? Nos 6 meses de namoro que eu tive com ele, não era uma pessoa que ele vinha se mostrando. Então, desde já, ali eu já me toquei, né? Quem era a pessoa. Eu tive a minha filha com ele, eu engravidei, tive minha filha. Ela morreu, ela tinha um problema no coração, chama sopro. Só que o sopro dela tava bem, um buraquinho bem mais grande. E aí foi assim que ela passou muito mal. Eu fui pro hospital, levei ela. E lá sim veio, né, a péssima notícia. Eu vim ficar internada. Fiquei com ela lá, eu tinha acho que a base de uns 15 anos, gente. A base de uns 15 anos quando isso aconteceu. E ela ficou muito ruim, não mamava, não comia nada. Comia nada, 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 nada. E aí ela foi se agravando no quadro dela. Ela foi para uma sala lá em Piauí, onde chama semi-intensiva. Lá é cheio de aparelhos, colocaram aparelhos, aparelhos, aparelhos nela. E os médicos sempre vinham olhar, mas os médicos já, tipo assim, de um jeito, né? Eu sempre com esperança, porque a pessoa quando tem fé em Deus já sabe, né? Mas é uma parte assim que eu acho que muitas pessoas têm, né? Muitas que tem um dom, e aí sim que eu vi a realidade, né? Totalmente diferente. Ele dava em cima das pessoas, ele não. Como é que fala? Ele não me respeitava, ele qualquer coisinha ele queria gritar. Não que ele seja uma pessoa mal, mas uma pessoa que não era o que ele vinha mostrando, né? Nos 6 meses de namoro que eu tive com ele, não era uma pessoa que ele vinha se mostrando. Então, desde já, ali eu já me toquei, né? Quem era a pessoa. Eu tive a minha filha com ele, eu engravidei, tive minha filha. Ela morreu, ela tinha um problema no coração, chama sopro. Só que o sopro dela tava bem, um buraquinho bem mais grande. E aí foi assim que ela passou muito mal. Eu fui pro hospital, levei ela. E lá sim veio, né, a péssima notícia. Eu vim ficar internada. Fiquei com ela lá, eu tinha acho que a base de uns 15 anos, gente. A base de uns 15 anos quando isso aconteceu. E ela ficou muito ruim, não mamava, não comia nada. Comia nada, 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 nada. E aí ela foi se agravando no quadro dela. Ela foi para uma sala lá em Piauí, onde chama semi-intensiva. Lá é cheio de aparelhos, colocaram aparelhos, aparelhos, aparelhos nela. E os médicos sempre vinham olhar, mas os médicos já, tipo assim, de um jeito, né? Eu sempre com esperança, porque a pessoa quando tem fé em Deus já sabe, né? Mas é uma parte assim que eu acho que muitas pessoas têm, né? Muitas que tem um dom que Deus dá, sabe? Que Deus tem pessoa que Deus dá o dom de ver
as coisas, de mostrar as coisas, né? E Deus já tinha me revelado, né, que ela ia morar com ele, ela não ia ficar comigo. Ela era uma menina muito inteligente, muito sabida, muito esperta, que aqui na minha cidade, aqui na cidade onde eu moro, as pessoas falam que não vá à frente, né? Não veze, como o povo fala aqui. Então, quando eu peguei ela, que eu vi que ela tava daquele jeito, eu comecei a falar com o médico para poder, né, ter outra vaga para outro hospital especializado, né, para ela. Mas aí não tinha vaga. Eu acho que eles não queriam transferir ela, porque eu já sabia do que ia acontecer no final, né? E aí foi quando chegou um certo dia, ela melhorou, assim, radicalmente. Ela tomou uma madeira todinha, eu dei banho nela, aí ela passou mal, tornaram botar ela no oxigênio. E aí tinha um pastor lá. Eu não sei se ele era um pastor, mas ele era alguma pessoa evangélica. E aí ele foi lá, né, no quarto, perguntou se podia orar por ela. Eu falei que sim, eu agradeceria pra ele se ele orasse por ela. E eu já triste, abatida, tinha uma semana eu lá no hospital com ela. Eu sem comer, sem beber, porque eu olhava pra situação dela, eu vi um bolo na garganta, sem eu conseguir comer, né? Normal, né? De toda mãe ficar assim, né? E aí não sei se ele era pastor, gente, mas o homem evangélico falou pra mim, eu vou orar pela sua filha. Ele orou uma oração muito forte, eu senti muito ali a presença de Deus. Mas eu já sabia, né, que ela não era minha mais, que ela era de Deus. E aí foi quando o pastor falou, filha, você sabe, né, que esse anjinho não é mais sua, ela é de Deus e você precisa deixar ela descansar em paz. Peça que seja feita a vontade de Deus, não a sua. Porque a vontade de toda mãe é que o filho sobreviva, né? Mesmo com qualquer empecilho na frente, né? E ali eu chorei muito, muito, muito. E ela foi, e eu fui passando mal, passando mal. Eu chamei os médicos veio correndo. Gente, se eu ter que narrar esse vídeo, é porque tá tocando música aqui na casa do vizinho. E aí pode dar direitos autorais. Ontem no vídeo que eu fiz, deu direitos autorais. Aí eu tive que mexer no vídeo. E aí o vídeo saiu até mais tarde. Então, como eu tava, né, dizendo, ela teve muito mal. Ela passou muito mal. E aí foi a hora que eu me vi ali. Tudo que o homem tinha falado ali, o evangélico tinha falado pra mim. E aí eu fui, peguei e chamei os médicos. Os médicos saíram correndo com ela, dizendo que ia fazer cirurgia nela, mesmo que o pai dela não foi, né? Que o pai dela tinha caído de moto com outra pessoa. Que o pai dela era desse jeito, assim. E aí tudo bem, ela foi agarrada na fé. Agarrada na fé, porque a pessoa que tem fé tem tudo. A pessoa que tem fé, você pode ter certeza, a pessoa tem tudo. E aí eu sabia ali, eu senti no meu coração, eu vi eles muito olhando pra mim, muito olhando pra mim. Aí eles ligaram pra minha família aqui. E aí depois me chamou numa sala, me deu a notícia. Eu fiquei muito triste, muito desesperada. Só que eu não lembro de muita coisa ali no hospital. Eu lembro que quando eu acordei, já acordei em cima da maca. Então provavelmente eu deveria ter desmaiado. Aí quando eu acordei, ele já tinha me dado remédio pra me dar pá, né? Porque eu era muito nova, então eu não entendia nada da vida, não entendia nada dos propósitos de Deus. Então, foi aí onde eu me toquei, né, que Deus tinha errado minha filha. E aí chegou uma moça lá, que é parente dele, da família do meu ex-marido, e foi me buscar, né? Aí na hora que foi me buscar, a gente foi, eu passei muito mal. Eu tava assim muito magra naquele tempo, muito magra. Porque eu já vivi uma vida assim meio conturbada, de perturbação, uma vida que aonde o pai dos meus filhos sempre pisava em mim, dava em cima de outras pessoas, então eu já vivia desse jeito assim, desse jeito. E aí foi onde que eu tive que arrumar forças, né? Teve um enterro, eu fiquei muito abalada, muito, muito triste. Não a cena, até hoje essa cena dela não sai da minha cabeça. Só quem perde um filho, um parente querido, assim, sabe qual é a dor. Então a dor de ninguém é menor do que nem do outro. Então eu tive que ir vivendo. Eu arrumei um trabalho, onde eu já trabalhava antigamente.
E continuei, né, trabalhando para poder ver se eu colocava outras coisas na minha cabeça, né? Pra ver se eu não ficava só pensando naquilo, porque doeu demais. Dói até hoje, né? Quando a gente fala, a gente sente a dor. É, e aí foi quando eu continuei trabalhando. Aí depois eu separei do pai dos meus filhos e meu casamento foi assim, de idas e vindas. Idas e vindas, idas e vindas. Ele tava muito bem assim, ele era aquele cara que tava muito bem dentro de casa, quando tava um pico na memória dele assim, ele saía pra beber. E eu nunca gostei de homem que bebesse por causa do meu primeiro marido. Eu criei traumas, vários traumas desse primeiro marido que eu tive, porque ele bebia, ele fumava, ele era muito agressor, ele gostava muito de gritar, então também trauma. Então quando eu vi nele um cara que não fazia essas coisas, eu fiquei feliz da vida, né? Pensando, esse é o cara. Só que não, né, gente? Tinha vez que ele bebia, ele não fumava, né? Mas tinha vez que ele bebia e ali pra mim, a minha tristeza dava pra ver estampada na minha cara. Ficava muito agressivo, sem a pessoa falar nada. Só que é uma pessoa boa, hoje em dia é uma pessoa boa, né? Eu acho que tem casamentos assim que você vê que tem hora que o cara é mais bom quando você separa do que quando você tá junto. E aí foi quando eu peguei e falei, né, eu vou seguir minha vida. Aí eu ia, eu largava dele, voltava, largava, voltava, e ficava nessa ida e vinda, né? Aí quando chega um certo tempo, a gente ficou bem tranquilo. Eu prometi pra mim mesma que eu ia parar com esse negócio de largar e voltar. E que quando eu largasse, eu iria largar de uma vez. Aí eu aturava tudo, aturava. Chegou um tempo que o casamento foi esfriando. Ele tava de boa dentro de casa, o casamento, sabe? Foi desandando o casamento. E aí quando eu me dei por fé, foi quando eu falei assim, olha, eu não quero mais. Eu comecei a assistir vídeos no YouTube, onde os homens tratavam a mulher super bem, um homem lavava um prato, lavava uma roupa, coisas que não é só obrigação da mulher. E ali aquela demonstração dos vídeos do YouTube, e ó, ficou tudo na minha cabeça. Eu quero uma pessoa assim pra mim, uma pessoa desse jeito pra mim. Só que eu não tinha, né? Eu tinha tipo uma pessoa que eu era uma serviçal pra ele. Hoje eu entendo muita coisa, né? Que tem muito homem que é de um jeito, muito homem que é de outro. Então aí foi onde eu me toquei que eu queria mais, eu não queria só aquilo. E que se fosse pra eu querer aquilo, eu ficaria sozinha. E aí eu resolvi ficar sozinha, separei dele. É, depois de um tempo, depois assim de uns 4 meses por aí, eu me envolvi com outra pessoa. E aí foi o caos, né? Porque ele tinha deixado a casa pra me morar com as crianças. Só que ele pegava muito no meu pé, ele brigava comigo. Se chegasse outra pessoa, ele brigava também. E aí foi onde eu resolvi vender a casa. Quando eu vendi a casa, ali foi onde eu senti o alívio da minha vida. Eu vim pra essa casa daqui que eu tô hoje. Foi onde eu senti o alívio da minha vida. Eu vendi a casa a troco de nada mais de nada. Porque eu queria só ter paz. Eu sempre falo com as pessoas, antes de você ter paz do que você ter razão. Porque a pessoa sempre vai debater com você. Sempre vai debater com você. E aí foi onde, né, eu vim pra cá, mudei. O dinheiro foi bem pouquinho mesmo. Eu pago aqui um aluguel pra mim, que não tô trabalhando, só tô vivendo assim do Bolsa Família, que tem sido uma ajuda e tanto na minha vida. É, é caro aqui pra mim. Mas aqui é um lugar sossegado, um lugar onde eu posso deitar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquila. Então isso pra mim é o bastante suficiente, entendeu? Então é isso, né, gente? Eu tenho 4 filhos, como eu já falei. Tenho 2 meninas e 2 meninos. Eles não gostam, né? Os meninos não veio aqui ainda depois que eu comecei, né? Gravar vídeo pro canal. Tem minha filha aqui, mas só que ela não gosta porque ela tá na creche. Só que ela, acho que ela não tem muito problema de aparecer. Porque ela gosta de ver quando eu tô mostrando o celular assim, ela gosta de ver. Tem minha outra filha também que não gosta de aparecer. Se a pessoa não gosta de aparecer, a pessoa não pode obrigar a pessoa aparecer, né? Mas pode ser que chegue uma hora que eu esteja gravando, ela passe, aí vocês vejam. Vocês fiquem em dúvida, né? Sem saber quem é. Porque na minha casa, graças a Deus, não vem ninguém. É só eu e meus filhos mesmo. Então é isso aí, né, gente? Essa é a minha história. Espero que vocês tenham gostado, conhecido um pouco. Então, desde já queria agradecer a todas as pessoas que estão entrando no meu canal e se inscrevendo.
deixando seu like, né? E compartilhando meu vídeo. Eu já vi que teve alguns vídeos meus que compartilharam. Então eu espero que gostem, né? Da minha história. E é isso aí, né? Então bora terminar o vídeo por aqui. Se inscreve, né? Se inscreve no canal e tchau!